A exposição Histórias nos Livros da Câmara de São Luís retrata o período colonial e imperial da capital maranhense entre 1645 e 1899, época em que ainda não existia a prefeitura municipal e a cidade era administrada pela Câmara, que também criava as leis que conduziam os aspectos sociais, políticos e econômicos de São Luís. Na Câmara você vai encontrar as decisões sobre a correição, que eles iam olhar os comércios, como é que estavam acontecendo, havia o Almotacé, que é aquele que ia ver a questão dos preços, a taxação de preço de carne, das mercadorias, era feita também pela Câmara. A exposição disponibiliza aos visitantes 227 livros que contam 327 anos de registros feitos pela Câmara de São Luís. São livros importantes como um código de postura que determinava como deveria ser o comportamento da sociedade em 1866 e outros que informam como eram feitas as escolhas dos representantes na Câmara desse período. No dia da eleição mesmo, era sorteado aqueles nomes que já estavam ali. Havia o dia da abertura do Pelouro, que além dos vereadores, dos juízes, do procurador, eles também convidavam outras pessoas que quisessem assistir, quer dizer, participar desse processo, né? Além de fotografias da cidade, tiradas no início do século XX, nos arquivos da Câmara, é possível encontrar livros com o registro do comércio de índios e escravos, cópias de correspondências enviadas ao governo do estado e ao rei de Portugal, comunicando a doação de terras para pessoas ou instituições. Entre os registros, a carta que permitia a instalação em 1648 na cidade do Convento das Mercês. A doação do terreno para a construção desse convento aconteceu quase 80 anos depois e foi registrada pela Câmara em 1723. O visitante tem ainda acesso à publicação de autores maranhenses contemporâneos. Vale a pena visitar o arquivo público. Você tem a oportunidade de ver como eram produzidos esses livros, ver o suporte mesmo deles, as escritas antigas. E temos também, nós não guardamos só os documentos bem antigos, vamos guardando os documentos que são produzidos para poder guardar essa história. Então o arquivo público é um espaço de memória, né? A exposição História nos Livros da Câmara de São Luís fica em cartaz até o dia 30 de setembro, na sede do Arquivo Público na Rua Nazaré, 218, Centro.